Estamos iniciando mais um programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas de interesse jurídico da nossa sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara em parceria com o curso de Direito da Uniara e vai ao ar no canal 21 da NET e na TV Educativa de São Carlos. Hoje tenho a grata satisfação de receber aqui esse meu amigo, meu professor e meu colega de docência aqui na Uniara, professor Enivaldo Aparecido de Pietri. Seja muito bem-vindo à nossa TV Uniara. Professor José Luiz, eu que agradeço o convite. É sempre bom você ter a oportunidade de trazer algum esclarecimento para a nossa população. E podem ter certeza, vocês, nossos telespectadores, que serão esclarecimentos muitíssimo importantes. Professor Enivaldo, muito recentemente, ainda carente de algumas regulamentações que vão ser explicadas ao longo da nossa entrevista, foram dados novos benefícios ao empregado doméstico. Fale um pouquinho para o nosso telespectador a respeito. Realmente, professor José Luiz, através da emenda constitucional número 72, muitos dos direitos que eram previstos apenas para os trabalhadores empregados urbanos e rurais, a partir do advento dessa emenda, então passam a ser estendidos também para o empregado doméstico. O empregado doméstico, ao longo da história, ele sempre ficou às margens do direito trabalhista. Exemplo, até 1988, eram reconhecidos aos empregados domésticos apenas direito às férias, correspondente a 20 dias úteis, registro em carteira de trabalho e vinculação à previdência social. Esse panorama mudou um pouco com a Constituição de 1988, que estendeu alguns daqueles direitos previstos para o empregado urbano e rural para a categoria dos domésticos, mas evidentemente foram direitos que não traziam grande repercussão para esses trabalhadores. E agora, essa emenda constitucional número 72, ela acaba dando uma reversão na história. Ou seja, ela acaba ampliando em muito os direitos trabalhistas do empregado doméstico. Então, em termos constitucionais, praticamente todos os direitos do empregado urbano e rural hoje são garantidos ao empregado doméstico. Professor Enivaldo, qual era a justificativa do porquê que não se estendiam esses direitos também ao empregado doméstico ao longo da nossa história? Professor José Luiz, existem fatores históricos que o trabalho doméstico, na verdade, surge na época do período da escravidão, enfim, mas eu acho que, no meu modesto entendimento, o maior motivo para que houvesse essa diferença de tratamento, ele diz respeito especialmente ao empregador doméstico, porque o empregador doméstico ele não explora a atividade doméstica com fins lucrativos. E, portanto, se ele não tem lucro nessa atividade, evidentemente que ele não pode ou não poderia ser tratado de forma igual ao empregador que explora uma atividade com fins lucrativos. Quer dizer, um princípio constitucional, né? Tratar de forma igual os desiguais ou de Exatamente, eu acho que você não pode, nessa concepção, tratar de forma igual os desiguais, porque o empregador doméstico, ele não teria as mesmas condições que o empregador que ofere lucro na sua atividade para cumprir determinados direitos do empregado doméstico. Quer dizer, o empregado rural ou mesmo o empregado urbano, ele sempre desenvolve um trabalho em que vai gerar ao seu empregador, evidentemente, um lucro, o que não acontece com o empregado doméstico. Exatamente. Esse, talvez, no meu modesto entendimento, deixando à margem essa questão histórica, seria basicamente esse um dos principais motivos. E quais foram as grandes evoluções, quais foram os ganhos que o empregado doméstico teve agora com a emenda constitucional 72? Olha, o ponto que está gerando maior polêmica, no meu modesto entendimento, diz respeito à jornada de trabalho. Por quê? Até então, o empregado doméstico não estava sujeito a uma jornada mínima de trabalho. Ao passo que o empregado urbano e rural, eles tinham uma jornada limitada a 8 horas diárias e 44 semanais. E o empregado doméstico não estava sujeito a esse limite de trabalho. O que vale dizer que, por ele não estar sujeito a este limite, ele não tinha direito ao recebimento de horas extraordinárias. O que são horas extraordinárias? Aquela que
que ultrapassa o limite mínimo previsto pelo legislador. E agora, com a emenda 72, o empregado doméstico, tal qual o empregado urbano e rural, passa a ter direito a uma jornada mínima de trabalho, que é de 8 horas diárias e 44 semanais, e o que exceder, o que ultrapassar esse limite deve ser remunerado pelo empregador com um adicional mínimo de 50%. Ou seja, o empregado doméstico, se trabalhar em regime extraordinário, além da jornada normal, tem direito a receber as horas extraordinárias com um adicional mínimo de 50%. E qual é esse horário que está estendido agora também ao empregado doméstico? Olha, a lei não estipula o horário de início e o horário de término. Na verdade, o que ela determina é que tem que ser 8 horas por dia, tá certo? Não ultrapassando a 44 horas semanais. Então, o horário de início e término, evidentemente, depende de ajuste entre empregado e empregador. E a questão do intervalo para descanso e alimentação? Olha, essa questão, a questão relativa ao intervalo para descanso e alimentação, ele não está regulamentado pelo artigo 7º da Constituição Federal, ok? Isso está regulamentado para o trabalhador urbano e rural em legislação ordinária. Para o trabalhador urbano, no artigo 71 da CLT, e para o empregado rural, na Lei 5.889 de 73, através da lei que regulamentou. Agora, quanto ao doméstico, nós não temos uma legislação ordinária ainda prevendo a existência desse período de intervalo. Logo, no meu modo de ver, a legislação ordinária deve vir para regulamentar essa questão do intervalo. Bom, mas enquanto não vem essa lei, eu sou obrigado a conceder esse intervalo? Eu acho, no meu modesto entendimento, que sim. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho, com certeza, por aplicação subsidiária da legislação para o urbano e rural, com certeza vai conceder também esse período de intervalo. O que vale dizer, se já está prevendo uma jornada, se ela pode o mais, ela vai poder o menos também. Então é importante ficar atento a isso. E aí a gente tem um detalhe que é muito importante. Esse empregado doméstico, muitas vezes, ele é o próprio cozinheiro ou a cozinheira que desenvolve os trabalhos. Qual é o ideal para o empregador hoje? Ao término desse trabalho, que ele faça o seu descanso de alimentação, evidentemente na própria residência ou não, e depois o descanso, mas fora do âmbito do trabalho? Olha, até que não seja devidamente regulamentada essa questão, eu acho que o empregado doméstico deveria se ausentar do local de trabalho durante esse período mínimo de 1 hora de intervalo. Tá? Porque daria uma maior segurança para o empregador, evitando discussões desnecessárias no futuro de que ele estaria à disposição durante esse período de intervalo. Não deixou o local de trabalho e que, portanto, estava ali e poderia atender ordens ou cumprir ordens do seu empregador. Continuando nesse diapasão, não há regulamentação ainda. O empregador doméstico, ele pode permitir que o empregado doméstico faça 8 horas seguidas e saia mais cedo, quer seja porque esse empregado doméstico ele tem estudo à noite ou ele tem as atividades dentro da casa dele? Professor José Luiz, no meu entendimento eu acho que não. Por quê? Você vai estar sujeito a pagar esta hora de intervalo no futuro, depois se você não conceder. Por quê? A concessão do intervalo ele está ligado intimamente à proteção e à saúde do trabalhador. Logo, se você suprir, você vai ser obrigado a indenizar esse período. Até porque a legislação prevê que tem que ter um intervalo após 6 horas, é isso? Para o trabalhador urbano, a lei diz que ele tem que ter um intervalo mínimo de 1 hora e no máximo 2 horas após uma jornada de 6 horas de trabalho. O que não está, só para que vocês entendam, a jornada de trabalho já está em vigor. O limite da duração do trabalho já está em vigor. Então não depende de regulamentação, ok? O que está causando polêmica também, é bom que se esclareça, é a questão do controle de jornada. Como que eu vou provar a jornada de trabalho deste empregado? Olha, para o trabalhador urbano e rural, a lei exige o controle de jornada manual, mecânico e eletrônico somente acima de 10 empregados. Então, teoricamente, você não estaria obrigado a adotar um controle de jornada dentro da sua residência com 1 ou 2 empregados domésticos. Mas o ideal é para que evite conflitos futuros,
que você adquira um controle de jornada, um cartão de ponto, pode ser manual, inclusive, onde o empregado vai registrar o horário de início, horário de saída para o intervalo, o retorno e horário de saída à tarde. Ele faz esse registro de próprio punho. Evidentemente, no futuro, ele terá valor. Muito importante que o empregado doméstico faça o registro de próprio punho. Sem sombra de dúvida, porque jornadas de trabalho anotadas em documentos feitas não pelo próprio empregado não tem valor jurídico. E tomar cuidado também com um detalhe importante, evitar jornadas britânicas, ou seja, aquelas jornadas repetitivas. Por exemplo, o empregado entra às 8 horas, todo dia ele coloca entrei às 8 e saí às 18 com 2 de intervalo. Ora, será que ao longo do tempo, em nenhum dia ele entrou a 8 horas e 1 minuto, 8 horas e 2 minutos, ou 7 horas e 58? Então é importante que se registre o horário efetivo, tá? Inclusive com relação às frações de minutos. Muito bem, vamos para um breve intervalo, mas já retornamos. Estamos retornando com o programa Nosso Direito, hoje com a presença desse ilustre professor e advogado na cidade de Matão e toda a região, Enivaldo Aparecido de Pietri. Professor Enivaldo, nós estamos falando sobre jornada de trabalho e aí no intervalo nos veio uma questão muito importante. E esse empregado doméstico que dorme no emprego, que dorme na sua atividade laborativa, como fica? Tem adicional noturno? Como ficam as horas extraordinárias? Como tem se comportado esse trabalho e essa remuneração? Professor José Luiz, o que nós temos que distinguir nessas hipóteses, né, na hipótese em que o empregado reside no próprio local de trabalho, é você distinguir as horas de efetivo trabalho e as horas em que ele não está trabalhando. Tá? Por quê? Se ele efetivamente, mesmo fora do seu horário de trabalho, continuar à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, esse período é integrante da sua jornada de trabalho. E se for integrante da jornada, ultrapassando a jornada normal, legal, deve ser remunerado como extraordinário. Okay? Ressaltando que também agora o empregado doméstico tem direito ao adicional noturno. O que é adicional noturno? É um plus salarial para quem trabalha em jornada noturna. Ou seja, diz a Constituição Federal que o valor do salário da hora diurna, quando prestado em horário noturno, tem que ser maior. E hoje, para o trabalhador urbano, esse adicional mínimo é de 20%. Então, automaticamente, ao trabalhador doméstico que realizar trabalho em jornada noturna, o valor da hora noturna será pago com um acréscimo de 20% sobre a rúbrica adicional noturno. Lembre-se que o horário noturno para a legislação trabalhista é aquele prestado entre as 22 horas de um dia às 5 horas da manhã do dia seguinte. Agora, o empregado doméstico dorme na residência, mas não à disposição, por questões... Se é o fato, vamos dizer, ele cumpre a jornada normal de 8 horas diárias e ele dorme, ele reside no local. Ele vai para a escola, enfim, ele tem as suas atividades particulares normal. Aí não há falar assim horas extraordinárias. O que o empregador doméstico tem que evitar neste caso é utilizar desse serviço dele fora do horário normal de trabalho. E na eventualidade de utilizar, que seja feito os registros... A anotação, vamos pensar numa hipótese, um dia o empregador vai sair, vai para um cinema, enfim, vai deixar a criança com esse empregado doméstico. Ok? Então, que ela dê entrada em horário extraordinário e que o empregador, ao final do mês, remunere essa prestação de serviço. Vai receber alguns amigos em casa? Precisa do auxílio desse empregado doméstico? No domingo, porque ressaltando que o empregado doméstico já tinha direito à folga semanal, ok? E agora ficou mais do que realçado, então o empregado doméstico tem direito a uma folga semanal, inclusive tem direito aos feriados, a receber os feriados sem o trabalho, ok? A folga semanal, a lei
diz que se ele trabalhar, ele tem que ter uma folga compensatória. Ele não permite o trabalho sem folga compensatória. E quanto ao feriado, aí sim pode haver o trabalho no feriado, e se não houver folga compensatória, deve-se pagar com adicional de 100%, o pagamento em dobro, como diz a lei. Professor Nivaldo, e o menor? Como fica? Como era? Mudou alguma coisa com a emenda constitucional 72? Olha, a questão do trabalho do menor, a emenda 72 estendeu esses direitos do artigo 7º. E lá no artigo 7º, né, já com uma redação da emenda número 20, ele diz que é proibido o trabalho do menor abaixo de 16 anos, salvo na condição de aprendiz. Okay? Então, esta regra, teoricamente, vale para o empregado doméstico. Só que, por outro lado, nós temos uma outra legislação paralela que proíbe o trabalho do menor de 18 anos em atividades domésticas, porque entende-se que a atividade doméstica acaba influenciando, né, na formação do menor. Então, hoje, apesar da permissão constitucional, nós temos uma legislação infraconstitucional que não permite o trabalho do menor em atividades domésticas. Quer dizer, abaixo de 18 anos... Evite-se a contratação, porque seria uma contratação irregular e o empregador poderá ser penalizado. Mesmo na qualidade de aprendiz, não há... Mesmo na condição de aprendiz, mesmo porque ainda, talvez no futuro, tenhamos alguma coisa nesse sentido. Mas por enquanto não é proibido essa atividade. E quanto ao fundo de garantia? Porque com a Constituição de 88, nós tivemos alguns benefícios, eram poucos, mas já alguns. Um deles era justamente o direito ao fundo de garantia, mas sujeito à decisão do empregador. Professor Zé Luiz, em 1988, o fundo de garantia por tempo de serviço, que até então era optativo, ele se tornou obrigatório para empregados urbanos e rurais e não foi reconhecido esse direito para o empregado doméstico, ok? Com o passar do tempo, uma legislação ordinária vem e diz, olha, o empregador doméstico que quiser pode recolher o fundo de garantia para o seu empregado. Então, ou seja, reconhecer um direito facultativo. E é difícil, né, quando você tem uma norma que você deixa, né, o seu cumprimento à opção de uma das partes. Então, por isso que, evidentemente, não pegou. Era raro os casos em que o empregado doméstico tinha direito ao fundo de garantia, porque o empregador espontaneamente acabou não reconhecendo. Agora não. Agora, com a emenda constitucional 72, o fundo de garantia se torna obrigatório. Então, o empregado doméstico tem direito ao fundo de garantia por tempo de serviço. O que é o fundo de garantia? Eu vejo ele como uma poupança forçada que o empregador deve fazer, né, numa conta vinculada em nome desse trabalhador. Ou seja, sobre o valor do salário que ele paga, ele vai ter que recolher 8% desse valor nesta conta do fundo de garantia. Esse direito ainda depende de regulamentação, não entrou em vigor imediatamente, tá? Mas nós temos promessa aí de que dentro em breve, aí, mais um mês ou dois, essas questões que dependem de regulamentação vão estar em vigor. Aí tem a questão também da multa fundiária, ou seja, no caso de uma dispensa sem justa causa, o empregador tem que pagar uma indenização, ou seja, um valor correspondente a 40% sobre o valor depositado na conta do fundo de garantia. Nessa discussão que nós estamos vendo quanto à regulamentação, alguns estão sustentando em reduzir o valor dessa multa para 20%, etc. No meu modo de ver, se foi reconhecido o direito ao fundo de garantia, eu acho que não vai poder haver esta redução, porque o percentual de 40% está previsto também no artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias. Então, eu acho que não vai poder haver uma redução por legislação ordinária, porque você não pode ter uma lei inferior contrariando uma lei maior. E a aplicação da CLT ao empregado doméstico? É vedado isso hoje? Olha, a CLT, desde a sua criação, em 43, nós temos o artigo 7º que diz que os dispositivos previstos naquela consolidação não se aplicam aos empregados domésticos. Foi o que eu disse no que diz respeito, por exemplo, à questão do intervalo e vários outros direitos. Então, eu acho que, quanto ao doméstico, primeiro, nós vamos precisar regulamentar essas normas constitucionais e ter uma nova legislação ordinária para tratar de todas essas questões. Se você está previsto num nível de proteção maior na Constituição, evidentemente você vai ter que regulamentar isso aí. Professor Nivaldo, empregado doméstico não é só aquela pessoa que presta serviços diários em casa, como a gente
conhece bem, né? Nós temos uma concepção errada nessa definição de empregado doméstico, que vem no primeiro, empregado doméstico, é a nossa cozinheira, é a nossa camareira, né? Mas não é bem essa a definição. A legislação define como empregado doméstico toda pessoa que presta serviço à pessoa ou à família no âmbito residencial desta, ou seja, da família, de forma contínua, mediante salário. Logo, qualquer pessoa que prestar serviço para a família ou para uma determinada pessoa no seu âmbito residencial, onde não há exploração da atividade econômica, pouco importa o tipo de função a ser exercida, ela vai ser considerada empregado doméstico para fins da legislação. Exemplo, motorista. Se você tem um motorista que atende a sua família, no âmbito residencial da sua família, não é utilizado em atividade econômica, ele é um empregado doméstico. Se você tiver o seu chacareiro, você tem uma chácara de lazer, e você tem um trabalhador nessa chácara, onde você só utiliza para fins de lazer, como uma extensão da sua residência, ele não será empregado rural, ele será considerado empregado doméstico. Por quê? A chácara vai ser uma extensão da sua residência, onde não tem exploração da atividade econômica com fins lucrativos. Quer dizer, Luan Santanas da vida e outros mais que tem jatinhos, tem iates, o Neymar que tem... Olha, esses pilotos... Se efetivamente eles estiverem destinados, não à atividade profissional deles, mas só para atender a família e o âmbito residencial desses, serão considerados empregado doméstico. Que nem no seu caso, o seu jatinho que você usa só para ir para a praia ou para Miami, evidentemente o seu piloto você não utiliza para fins particulares, para fins onde há exploração de atividade econômica, para fins lucrativos, ele pode ser considerado empregado doméstico. Que é o mais comum hoje, né, agora ressalvada a nossa brincadeira aí, professor José Luiz, é o caso das cuidadoras de idosos, enfermeiras. Você pode ter aí uma enfermeira com curso superior, né, enfermeira padrão com curso superior, e ela cuida de um idoso na residência da pessoa, ok? E ela simplesmente prestou serviço com continuidade. É pessoa física, está recebendo salário, atividade não é lucrativa, evidentemente ela será considerada empregada doméstica, em que pese a titulação dela com curso superior. O senhor falou uma coisa agora da continuidade, para a gente terminar, que o nosso tempo está se esgotando. A continuidade é fundamental para caracterizar o empregado. Aquela diarista 1 dia, 2 dias por semana... Sem sombra de dúvida, professor José Luiz, respeitando as opiniões contrárias, no meu modo de ver, o empregado doméstico é aquele que presta serviço de forma contínua. E contínua, para mim, teria que ser todos os dias, ressalvado o direito à folga semanal. Ok? Por quê? Porque a legislação, quando trata do empregado urbano e rural, ele não utiliza a expressão contínua. Ele utiliza a expressão de forma não eventual. Portanto, de forma habitual. Tá? Se você pegar uma faxineira, por exemplo, que vai 2 dias na sua residência prestar serviço, ela está prestando serviço de forma habitual. Ok? Só que em contrapartida não é de forma continuada, não é todos os dias. Então, no meu modesto entendimento, a faxineira que vai 2 dias na sua residência, ela não vai ser considerada empregada doméstica pela ausência do requisito da continuidade. E nesse sentido, o Tribunal Superior do Trabalho, recentemente, através de algumas decisões, tem se posicionado nesse sentido. Nada obstante, são decisões que não têm efeito vinculante, portanto, nada impede que você encontre decisões de juízes de primeira instância ou tribunais regionais se posicionando de forma diferenciada. Muito bem, estamos chegando ao final. Professor Enivaldo, muito obrigado pela presença. As suas considerações finais. Olha, eu só peço, né, que os empregadores domésticos tenham um pouco de paciência. Tudo que é novo costuma realmente assustar. E eu acho que depois dessa regulamentação que está por vir aí, a situação vai se aclarar um pouquinho. E não se assustem, o custo não vai ser tão elevado como está se preconizando. Por quê? O custo maior disso tudo seria com relação a trabalhos extraordinários. E eu entendo que na maior parte das situações o empregado doméstico já não trabalha em regime extraordinário há muito tempo. Então, um pouquinho de paciência e tudo se resolve como, né, acontece de resto com as situações que vão surgindo ao longo do tempo. Muito obrigado, professor Enivaldo. Estamos chegando ao final do nosso programa Nosso Direito, mas nos vemos a semana que vem.